Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube. Canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com mais de 73 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês por essa audiência que tem crescido cada vez mais. E hoje aqui comigo eu recebo o juiz de direito, doutor Alceu Correia Júnior, juiz da Vara da Violência Doméstica de São José do Rio Preto. Doutor, o senhor está atuando num segmento que é muito importante para a sociedade de Rio Preto, e ao mesmo tempo o mais triste, né? Porque o senhor deve pegar cada caso ali que a gente infelizmente está convivendo com a violência contra as mulheres, né? Sim, uma boa tarde, Rodrigo, é um prazer estar aqui participando do seu podcast diário. E de fato, Rodrigo, é uma lamentável, né? Um lamentável índice de violência contra as mulheres diário, né? E é uma questão muito dura, muito penosa, mas que a gente tem enfrentado aí, tentando mudar essa realidade, né? Tá certo. Doutor, quem vem aqui no Diário do Rodrigo Lima ganha presente. Eu vou passar aqui para as mãos do senhor o Café Bem Brasil. É um café que é produzido em Guapiaçu. Se o senhor levar ele aqui, ele tem essa válvula aí aqui na frente, se eu apertar, o senhor vai sentir o aroma do café. Muito bom. Inclusive, o senhor experimentou aqui, doutor. Gostou do café? Gostei, muito bom. Tá aprovado. Agradeço muito o presente e gostei muito do café. O Café Bem Brasil, pessoal. E agradecendo nossos outros patrocinadores aqui, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Preto, o Sim Comerciário está com a gente, o Guaraná Poti também. Quem faz o nosso cenário aqui? Cortina e Companhia, os Móveis Colúmbia também conosco, a Água Levite, e quem me veste também é a Estivanelli do Plaza Avenida Shopping. Conhece a Estivanelli, doutor? Sim, conheço. Já comprou? Já comprei. O pessoal vai lá, tá indo lá comprar, doutor. Citou lá no Diário do Rodrigo Lima, ganha desconto. Sim, já sou cliente lá. Ah, bacana. Legal. Doutor, obrigado pela presença mais uma vez. Eu queria comentar com o senhor está indo nas escolas, fazendo palestras, além das funções do magistrado, né, doutor? Agora também uma participação mais perto da comunidade, dos estudantes. Como é que é isso para o senhor? Rodrigo, na verdade, muita gente às vezes não tem conhecimento, e é nossa função mesmo divulgar, esclarecer. A Lei Maria da Penha determina, né, que o judiciário tenha uma função, uma operação integrada com as demais instituições, com a sociedade de um modo geral, e que participe de programas educativos em escolas, né? E então a gente, na verdade, está cumprindo o que diz a lei, né? Só por curiosidade, o artigo 8º da Lei Maria da Penha determina que a gente tenha esse tipo de participação, que a gente divulgue os instrumentos de proteção à mulher em situação de violência. Então eu acho que a gente não faz nada mais do que a obrigação de estar nas escolas, fazendo palestras no bom sentido, para a molecada, né? Para a meninada, para que já desde o início não cresçam reproduzindo essa violência que a sociedade tem tão inerente, né? Sim. E os alunos relatam, doutor, há casos que o aluno levanta a mão? Você deve perguntar, vocês conhecem alguém? Sim. Ou vocês a gente procura convive com isso em família? A gente procura evitar a exposição também dos alunos. Então a gente às vezes pede para que ele relate para a professora num ambiente mais reservado, ou para o diretor da escola,
né? A gente evita ali na hora de falar, faz a palestra, né? Na verdade não é palestra, uma conversa com os alunos, né, Rodrigo? Um bate-papo com os alunos, sempre acompanhado de professor da turma, muitas vezes do orientador pedagógico ou do diretor da escola, dependendo da série, né? Às vezes ensino médio, ensino fundamental. E principalmente, Rodrigo, já aproveitando a sua pergunta, nós tivemos uma atividade um pouco mais intensa nesse sentido no mês de agosto. Por quê? Porque o mês de agosto se comemora o Agosto Lilás, então é um mês nacionalmente reservado para uma intensificação dessas ações, desses programas educativos, né, com a sociedade em geral, no ambiente escolar ou fora dele. Então, esse mês de agosto, nós... Qual o balanço que o senhor faz das atividades? Não, o balanço é excelente. Nós tivemos participação, eu tenho que mencionar, nós tivemos participação de inúmeros colaboradores, entidades, a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher esteve com a gente, a Comissão da Mulher Advogada esteve com a gente, da OAB, teve com a gente também o Núcleo de Práticas Restaurativas do Poder Judiciário de Rio Preto, da comarca de Rio Preto, esteve com a gente a equipe técnica minha que trabalha lá, o pessoal do meu cartório, enfim, teve uma participação muito grande. Nós tivemos em várias escolas com participação direta de professores e diretores das escolas, né? Uma delas em particular, eu sou um aluno, eu sou um filho da escola pública, Rodrigo. Eu sou filho de escola pública aqui de São José do Rio Preto. Qual delas? Eu estudei no Miziara, professor José Felício Miziara, a quem eu devo toda a minha instrução ali na época de colegial, né? Hoje ensino médio. E, enfim, é uma escola que sempre foi uma referência em Rio Preto. Mas eu sou filho de escola pública desde a pré-escola, da pré-escola à universidade. Eu estudei sempre em escola pública e acho que a escola pública de qualidade muda o futuro das pessoas, dá alternativa, né, para quem vem de uma família mais humilde, que era o meu caso, e acho que é o que pode dar oportunidade para todo mundo, né, Rodrigo? Sim. Doutor, inclusive ontem, dia 31, último dia do mês, nós estamos gravando na sexta-feira, dia 1º de setembro, o senhor estava ministrando palestra à noite, aqui em Badibacite, né? Na região também o pessoal também pede para o senhor participar. Sim. Até porque eu sou juiz da comarca de Rio Preto, e a comarca abrange alguns municípios, né? Então, no caso de Badibacite, eu também sou juiz em Badibacite, porque ela integra a comarca de Rio Preto. Então, teve um evento lá, o primeiro simpósio sobre violência contra a mulher, que exatamente fazia parte ainda do Agosto Lilás. E esse mês eu corri para lá e para cá, viu, Rodrigo? Trabalhou bastante. Mas é função nossa. Mas, então, foi um evento muito bacana, realizado lá na cidade de Badibacite, com a presença do prefeito, da assistente, da coordenadora lá da área da assistência social, da equipe técnica aqui do Núcleo de Práticas Restaurativas, a promotora de justiça, da Vara da Violência. Então nós tivemos um evento muito bacana também discutindo com a sociedade a questão da violência contra a mulher. E já que você me perguntou, Rodrigo, aqui em São José do Rio Preto, nós estivemos juntos, eu e você cobrindo, né? A gente agradece o papel da imprensa na divulgação desses eventos. Nós tivemos um seminário sensacional, também organizado pelo município, pela Secretaria da Mulher, lá no Teatro Paulo Moura, né, que foi um evento muito... Ali reuniu representantes de toda a região, né? Toda a região, Rodrigo, toda a região. E ali, qual que foi o balanço ali, o que saiu daquele simpósio? Olha, eu infelizmente, então, num determinado momento... O problema não muda, o problema é único. Depois o evento se estendeu até a tarde, né, Rodrigo? Sim. Eu participei no período da manhã, mas nós tiramos algumas lições ali, que é principalmente a ação integrada entre as instituições, entre os operadores, né,
dessa questão é o que pode resolver alguma coisa. Ou pelo menos diminuir, né, Rodrigo? Porque acabar nunca vai acabar, mas diminuir, interromper um pouco esse ciclo de violência que é tão marcante na sociedade brasileira. Sim. Doutor, nós tivemos alguns casos aqui na região de Rio Preto que, infelizmente, assim, foram chocantes, né? Uhum. A questão da médica, o padastro que matou a menina, a enteada de 15 anos. Uhum. Nós tivemos também o caso do ex-namorado que matou a mulher com o carro, depois de atropelar ela e o companheiro atual dela numa moto na rodovia Assis Chateaubriand. Uhum. Não, em Bálsamo, né? Assis não, Assis é aqui em Guapiaçu, né? Uhum. Derrubá-los da moto, ele saiu do carro, acabou executando a mulher, ele foi preso lá em Goiás, né? São casos bárbaros, né, doutor? E mesmo com todo esse empenho, a gente percebe que as pessoas, os agressores, eles saem de si, né, doutor? Isso o trabalho com o agressor também é importante, eu estava me contando isso. Rodrigo, o que acontece? Ontem, você me perguntou do evento de ontem em Badibacite. E eu entrando na cidade de Badibacite, se qualquer um que entrar ali vai ver uma plaquinha, não sei se você reparou, dizendo que a cidade inteira está sob monitoramento, sob vigilância de câmeras. Eu particularmente sou favorável, acho que isso impede muita ocorrência de crimes e etc. Mas a câmera não pega dentro da sua casa, né, dentro do quarto, na sala, na cozinha, onde normalmente acontecem os crimes de violência doméstica e familiar, né? Por quê? Porque o crime de violência doméstica e familiar acontece naquilo que a gente tem de mais próximo, que é a relação, né, entre filho e mãe, entre neto e avó, entre companheiro e companheira, esposo e esposa, né? E ali não tem policial para socorrer de imediato, não tem câmera filmando o que está acontecendo, né? Mas também é um lugar que as pessoas acabam se irritando, perdendo a paciência e perdendo o controle da sua própria agressividade, da sua própria, né, fúria em alguns momentos. Porque, Rodrigo, eu tenho falado isso em alguns momentos, agressividade todos nós temos, principalmente nós homens. Você tem uma natureza às vezes agressiva, mas é preciso se controlar, é preciso viver com regras, né? E o autocontrole faz parte da civilização e da evolução do ser humano. Porque se a gente seguir os nossos instintos, a gente estava até hoje caçando e coletando na rua e fazendo o que a gente bem entendesse, né? Então a evolução social se mostra exatamente no cumprimento de regras e no autocontrole da sociedade em geral, mas principalmente nossa no dia a dia, né? Então eu acredito muito num trabalho que a gente vem fazendo, que é uma tentativa de transformar o comportamento, ou pelo menos conscientizar, né, os homens, os agressores, para uma mudança de comportamento. Não é o caso desses crimes que o agressor que ele está agredindo a vítima ainda, né? A vítima relata. Ele passa por um tratamento. Isso, assim. É que você mencionou... Esses serão presos, né? Isso. Os que cometeram esses crimes... É que você mencionou já casos mais graves, são os mais graves que a gente tem, são crimes contra a vida, né? Que inclusive a competência para julgar já é do júri, né? Isso são crimes, todo crime contra a vida, seja o homicídio, seja o feminicídio, né? Que é o crime contra a vida da mulher, é tão grave que a lei determina que o homicida ou feminicida deve ser julgado por um tribunal do júri, né? Pela própria sociedade.
E de fato esses casos tem que ser aplicada a pena, obviamente depois do julgamento, comprovada a culpa, punição exemplar, pena privativa de liberdade, etc. Né? São casos de violência extrema, né, doutor? Exato. Casos de violência, casos de violência extrema, né? e um dos crimes mais graves que nós temos na sociedade, que é o homicídio e o feminicídio. Sim. Né? Nós não podemos aceitar, né, doutor? Não é normal. Não é. Não é normal o que está acontecendo. Não é. Agora, esse trabalho que eu falei para você de transformação de comportamento é exatamente para que a gente atue na prevenção, para diminuir o número exatamente desses crimes mais graves e tentar identificar antes, né, Sim. Rodrigo? De que forma a mulher, às vezes os filhos ali podem evitar isso? Até vizinho, né? Não sei. Exato. De que forma... nós temos até uma lei municipal, né, Rodrigo, com cartazes em condomínios, de prédio incentivando que vizinhos denunciem o agressor quando constatarem uma situação de violência contra a mulher, né? Nós temos também a lei que obriga estabelecimentos privados, no caso bares, restaurantes, casas noturnas e similares, hotéis, a capacitar os seus funcionários para que, recebendo uma mulher em situação de violência, avisem a polícia, né? Então, perceba que não é só o Estado que tem obrigação de cuidar dessa vítima. A sociedade também tem. O vizinho tem obrigação de denunciar o agressor que está agredindo a mulher dentro de casa. O estabelecimento, o bar, restaurante, hotel, tem obrigação de, percebendo uma situação dessa, acolher a mulher e ligar para a polícia. Para isso ele tem que treinar o seu pessoal, para que o funcionário saiba identificar uma situação dessa, né? E nós, com o auxílio da imprensa, Rodrigo, que é essencial nesse sentido, temos a obrigação de divulgar e fazer com que o maior número de pessoas saibam, né? Para que possam atuar, chamar. Em Rio Preto, em São José do Rio Preto, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que é um setor especializado da Guarda Civil Municipal, destinada exclusivamente a atender casos de violência contra a mulher. Então é possível chamar o número, né, 153 da Guarda Civil Municipal. Nós temos também o 180, que é um número nacional, tem o 190 da Polícia Militar, mas tem o número da Guarda Civil Municipal, da Patrulha Maria da Penha, que é função exclusiva, né, cuidar dessas vítimas. E a Patrulha Maria da Penha exerce um trabalho essencial, Rodrigo. Depois que a gente concede a medida protetiva, ela todo mês, ela tem uma escalinha lá, ela bate na porta da casa da vítima para saber se está tudo bem, para fazer um acompanhamento pós-agressão, pós-medida protetiva. Então é um trabalho fantástico também. O poder público cumpre o seu papel, doutor. Inclusive a gente vê, tem as campanhas Não Se Cale, a preparação dos estabelecimentos comerciais, é um gesto, né? Falou que vai fazer um gesto. Exato. Temos os aplicativos também. Exato. Tem as ferramentas, né, doutor? Tem. Cabe à mulher não aceitar essa realidade. Ou na prática é difícil. Uma parcela das mulheres ainda relutam em denunciar. Rodrigo, ainda. Por quê, doutor? Pois O que elas alegam? O que acontece? Olha, a gente pode só presumir e falar por conta de algumas experiências do dia a dia, né? Mas não dá para saber o que a pessoa pensa de verdade. Mas muitas delas querem manter a família, muitas delas têm um problema de dependência econômica do companheiro, né? Muitas delas são agredidas por seus filhos ou por seus netos e têm dó, perdoam, preferem que ele continue ali, porque se elas denunciarem, eles vão ou se afastar, ou vão ser presos, ou vão ficar mais bravos ainda, e elas não querem perder o contato com seus filhos, com seus netos, ou a companheira com seu companheiro. Então, infelizmente, tem uma série de problemas que às vezes ainda
inibem a mulher a procurar o auxílio da justiça, né? Mas a medida protetiva, até lá no seminário daqui de Rio Preto, a promotora falou isso, eu gostei e estou reproduzindo, né? A medida protetiva salva vidas, né? A gente tem dado estatístico. As mulheres que pedem a medida protetiva interrompem o ciclo de violência. E com isso não chegam num resultado que ninguém quer, que é o feminicídio. Ou muitas vezes, né, o estupro, etc. Sim. Doutor, qual que é o momento? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental para quem está assistindo a gente. Em qual é o momento que a mulher deve recorrer à medida protetiva? E como ela deve proceder para conseguir? Sim, Rodrigo, o momento é quando ela percebe que o agressor, seja filho, seja neto, seja companheiro, namorado, marido ou companheira, né, etc., quando ela percebe que está sendo tratada de forma rude, com palavras de baixo calão, né, quando começa o contato físico agressivo, né, ameaças verbais. Não precisa esperar agressão. Não tem que esperar, quando percebe, porque existe a violência psicológica e a violência moral, né, Rodrigo? A violência psicológica é a ameaça, você vai ver o que vai acontecer com você, você vai ver o que eu vou fazer com você, o que eu posso fazer com você, ou a violência moral, que são as ofensas, né, vagabunda, não sei, né, começa os xingamentos, isso é uma violência moral, e isso também não é normal, né, Rodrigo? Também não deve ser normal, porque isso vai evoluindo para a violência física, para a violência sexual, para a violência patrimonial e etc. E a gente comentava agora há pouco, Rodrigo, e a mulher, nós temos estatísticas disso, 80% das reclamações tem natureza de violência física e violência psicológica ou moral, que são as ameaças, que são as ofensas e que são as agressões físicas, tá? Isso é 80% dos pedidos de medida protetiva que chegam para a gente. Infelizmente, a mulher acaba não reclamando, não procurando a medida protetiva quando começam as agressões sexuais. Tá? Quando ela vai procurar a polícia por conta de uma agressão sexual, é porque algo pior já aconteceu, né? Tanto que a gente praticamente não tem medidas protetivas em casos de violência sexual, porque a mulher não pede. Quando acontece, já é um caso de atuação mais grave, de um processo criminal, né? E já está numa fase mais avançada. Então seria importante que a mulher também, ao perceber os primeiros comportamentos sexuais indevidos, né? E isso acontece muito com meninas, Rodrigo, com meninas mais novas, que ela relate para a mãe, que ela relate para a professora, que ela relate para a direção da escola, né? Para que isso chegue na justiça, para que a gente possa aplicar uma medida protetiva e evitar a prática de atos sexuais mais graves, que é quando já acontece a situação de um estupro, de uma importunação sexual, que já é um caso já de crime, de atuação de um processo criminal. Não é questão, não tem vergonha nesse... Não é para se envergonhar. Não é para se envergonhar, né? Ajuda, exato, né, exato. Procure ajuda, né? Procure a mulher ajuda. não está sozinha, né? Exato. Tem vítimas que relatam para o senhor essa dificuldade em falar sobre o assunto? Ah, sim. Sim, principalmente as meninas mais novas, elas relatam, sim, uma dificuldade, medo de contar para a mãe, né? Medo de contar para alguém e principalmente de não acreditarem nela, né?
mas só é possível tomar alguma providência se ela contar, né? Se ela relatar o que está acontecendo. Então tem mesmo que ficar muito atento ou atenta e percebeu alguma coisa de natureza sexual ou mesmo moral, psicológica, física, e relatar para que isso possa se converter em alguma medida preventiva. Sim. Doutor, qual que é o perfil do agressor? Quem são os agressores? Então, nós temos estatísticas também, Rodrigo, que mais de 50% dos agressores são namorados, companheiros, ex-cônjuges, ex-maridos, né? Então, mais de 50%, 60% dos agressores têm esse perfil. Aproximadamente 10 a 20% dos agressores são filhos e netos, Rodrigo. Filhos e netos agredindo mães e avós. Né? Doutor, teve algum caso que o senhor, lógico, magistrado... O senhor tem quanto tempo de magistratura? 28 anos. Mas parece um menino, doutor. Mas, ó, meu cabelo tá igual ao teu, viu, Rodrigo? Mas, doutor, teve algum caso assim que o senhor falou, nossa, o senhor como... Usando de empatia, o senhor falou, nossa, que situação triste, difícil... Porque, assim, o respeito que a gente tem pela mãe, Sim. pela avó, né? Sim. É complicado, né? Muito complicado, muito complicado. São os casos que, fora esses casos mais graves que você mencionou, do feminicídio, né? Dos casos de estupro, de meninas mais novas, fora esses casos que acho que certamente são os mais impactantes, tá? O que me surpreende negativamente ainda é a agressão à mãe, a agressão à avó, né? Isso não tem defesa. Não tem, é uma covardia muito grande, né, Rodrigo? Uma covardia muito grande. E, enfim, é uma covardia sem palavras. O senhor passou em algum momento, em alguma audiência, que algum dos agressores ainda quis peitar a justiça? Peitar a justiça não, propriamente, mas muitos... Ou muda o comportamento. Mas muitos querem legitimar a sua conduta denegrindo o comportamento da vítima. Isso também é muito triste, né? Então, ou é porque ela traiu, ou é porque ela se comportou de forma inadequada, ou é porque hoje Rodrigo, a maior praga nos relacionamentos são as mensagens nas redes sociais via telefone celular. Eu arrisco a te falar que 80%, é um número aleatório. Um chute, né? Daí pra cima. Daí pra mais, viu, doutor? Eu arrisco a dizer que 80% das brigas de casais, agora não estou falando do agressão à mãe ou à avó, entre casais, 80% é gerado por ciúme por conta das mensagens que ou a mulher recebe ou o homem recebe de outras pessoas. E a letra é fria no WhatsApp. Às vezes a pessoa lê de uma maneira e não foi daquela... A mensagem não foi enviada com aquela intenção. Mas mesmo que seja, né, Rodrigo? Mesmo que seja, as pessoas são livres para se relacionar com quem quiser e não são obrigadas a continuar num determinado relacionamento. E denegrir a imagem da vítima nesse sentido, porque traiu, porque não sei o quê, não justifica a violência física. Né? Não tem salvo-conduto. Não tem justificativa para isso. Esse tipo de comportamento, vamos supor que seja verdadeiro. A mulher estava traindo o seu companheiro, o seu namorado. Isso justifica o rompimento do relacionamento. Óbvio, ninguém é obrigado também a ficar com alguém que não está sendo honesto, honesta. Agora, não justifica um murro no olho, Rodrigo, né? Derrubar no chão e chutar e dar socos e não justifica. O senhor já chegou a receber alguma vítima que tinha... Muitas.
Muitas. Geralmente, na minha presença, não, porque a audiência demora um pouco para acontecer. Mas os laudos periciais, a Delegacia da Defesa da Mulher, a DDM, que aliás realiza um trabalho muito importante, né, fundamental no combate à violência contra a mulher, elas encaminham os pedidos de exame de corpo de delito e muitas vezes vem com fotos da vítima na hora da agressão. E isso influencia em quanto na hora do julgamento, doutor? Para caracterizar, de fato, como prova, né? Porque o agressor, geralmente, ele fala, eu não fiz isso. Não, isso é depois prova... que ele cai em si? Isso, na verdade, confirma a lesão corporal e é decisivo para o julgamento, né, Rodrigo? Inclusive, aí vai para uma questão mais jurídica, que a gente não precisa nem aprofundar, mas quando você não tem uma constatação pericial, né, ou médica, ou do pronto atendimento, do posto de serviço, etc., mas quando você não tem uma constatação médica de que ficou algum ferimento, nem dá para condenar, ou até caracteriza outra infração mais leve e não a lesão que é uma agressão física. Isso que eu ia perguntar para o senhor, o quanto tem peso a palavra da vítima? Essa é uma boa questão. E o senhor já viu, e o senhor já se pegou também em que a vítima acaba incriminando o homem, no caso, e ele não, o senhor descobriu que ele não fez, ele não agrediu. Sim. É muito complicado isso, né? É muito complicado, Rodrigo. Nós temos uma situação que é mundial no sentido assim, eu tenho informação de textos que a gente lê de autores europeus e que demonstram preocupação com a falsa denúncia, né, de agressão por parte da mulher, que às vezes movida por ciúme, por sentimento de vingança, de raiva, né, acaba por apresentar uma denúncia que não é verdadeira. Isso é muito grave, isso é muito preocupante, mas pelos dados estatísticos que nós temos, é uma minoria, ainda uma minoria grande, porque é realmente uma minoria. Sim. Né? E nesse caso, doutor, o homem também pode denunciar a mulher, deve denunciar? É a vara do senhor também que avalia isso? Não. Aí quando acontece esse tipo de coisa, a própria promotora ou eu mesmo, a gente encaminha cópias para a delegacia da polícia normal, né, não a DDM, convencional. E ali eles eventualmente vão instaurar um inquérito policial, tentar esclarecer a situação e eventualmente a mulher vai responder criminalmente também. Geralmente os casos que a gente acompanha, a mulher não agride, ela não consegue agredir o homem, mas ela pratica dano. Ou dano ela agride carro, também, ela agride também, às vezes ela usa a unha, às vezes ela joga coisas, né? Isso é muito comum. E muitas vezes é em defesa, na tentativa de se defender da agressão. E aí é absolutamente legítimo que ela faça isso. Sim. Quando porque também a gente tem que falar, Rodrigo, a sociedade está um pouco doente nos relacionamentos, né? Então tem sido muito comum agressões recíprocas. A gente percebe, é nítido nos processos, casais que se acostumam com uma relação de agressão física, da parte da mulher e da parte do homem. Só que da parte do homem é sempre com uma brutalidade maior, com uma consequência muito maior do que a da mulher. Sim, e é preocupantíssimo, né? Exato. Doutor, a gente sempre vê assim, a mulher, tem algumas mulheres que também falam, ele não tem coragem de fazer isso, e vai levando com a família, né? Não, ele não vai fazer. Esse é um outro erro, né? É um erro. É um erro não... Camarada, não, ele não, olha, ele nunca vai ter coragem de fazer isso. É um erro não acreditar que aquilo que você está ouvindo na imprensa,
o relato das amigas, acreditar que aquilo não vai acontecer com você. No caso, a mulher que está percebendo sinais e ela vê na televisão, ela vê né, no seu podcast, ela vê na internet, ouve das amigas, mas ela acha que com ela não vai acontecer, que o companheiro dela não é capaz de fazer um ato daquele, mas ela está vendo sinais. Então, se ela está vendo sinais, é porque é possível sim, né? E infelizmente isso pode vir a acontecer. Então, a melhor forma de evitar esse tipo de coisa é fazendo um pedido de medida protetiva. Aliás, você havia me perguntado como proceder. O meio mais... Porque sair de casa também, no princípio, também pode despertar ainda a ira maior do homem, né, doutor? Também. Não é raro, Rodrigo, a mulher que fica em cárcere privado, né? O companheiro não deixa ela sair, não deixa ela ir no supermercado, não deixa ela ir à feira, não deixa ela ir à casa da mãe ou das irmãs. Pelo menos é o que a gente vê nos processos lá, Rodrigo. Tem até isso, e tem bastante. Então ela tem que aproveitar, né, uma ligação telefônica a hora que o agressor não está em casa. Tirando a pizza, né? Exato. Que a mulher pediu ajuda na pizzaria, né? Exato. Por isso que é importante preparar os estabelecimentos comerciais. Isso. A gente fez, o ano passado, a gente fez uma campanha. Na verdade, a campanha já existe, uma campanha nacional do Sinal Vermelho, né? Mas a gente fez algumas promoções para reativar essa campanha, para dar uma divulgação nessa campanha do Sinal Vermelho, né? Que é o sinal vermelho, assim, um X que a mulher pode fazer na mão. Na mão, faz o X com batom, com caneta vermelha, de qualquer jeito, e mostra para alguém, né? Geralmente em estabelecimentos comerciais. Ou, Rodrigo, hoje a mulher tem um instrumento, nós todos temos um instrumento muito poderoso na mão, que é um telefone, né? Então, um telefone celular, telefone móvel, que você possa, na ausência do agressor, ligar, né, e pedir ajuda. Doutor, o senhor estava me contando que em 2023, nós estamos iniciando setembro, pelos cálculos que o senhor fez, nós já tivemos 1.220 pedidos de medida protetiva em Rio Preto ou na comarca? Na comarca. Na comarca. De Rio Preto. Envolve mais 5 municípios. Guapiaçu. Vamos ver se eu não esqueço de nenhum. Cedral, Guapiaçu e ali do lado de Cedral e o Shoa, Badi e Piguá. Se eu não me engano, são esses 5 municípios. Me perdoe se eu esqueci de algum aí. Sim. Doutor, 1.220. 1.220 só de janeiro de 23 até agosto. Sim. Como é que o senhor avalia esse número? Porque na central de flagrantes, porque o Diário do Rodrigo Lima hoje cobre tudo, não é só política, a gente quase todo dia na central de flagrantes lá. Não tem um dia, doutor, que não tenha algum caso de violência doméstica. Rodrigo, eu por conta própria peguei esse número de 1.220 e dividi pelo número de dias que nós tivemos até agosto, né? Sim. Peguei 8 meses, mais ou menos ali, vezes 30, 8 vezes 30 e peguei o número de 1.220 e dividi. Um número que não é exato, mas só para a gente ter uma ideia de média diária. Cheguei a quase 6, 5, né, alguma coisa, quase 6 medidas protetivas dia, né? Então, nós podemos dizer que tem mais de 5 mulheres sendo agredidas por dia na comarca de São José do Rio Preto. E quando a mulher busca a medida protetiva, é porque chegou no limite, não aguenta mais. Existem aquelas que já percebem os sinais no início, mas geralmente é uma situação já avançada. E o que a justiça determina na medida protetiva, doutor? Então, Rodrigo, essa até uma oportunidade que você me dá, né? Eu agradeço até a minha participação aqui no seu programa e especificamente essa pergunta. Porque nós estamos tentando fazer um trabalho em 2 pontas, Rodrigo. A primeira é com a vítima, né, com a mulher em situação de violência. Essa mulher em situação de violência, no momento em que a gente aplica a medida protetiva, ela vai à DDM, faz a reclamação, a DDM manda para mim, em 24 horas a gente está
dando a medida protetiva. Deferida essa medida protetiva, a gente intima a mulher vítima para comparecer ao fórum em no máximo 30 dias, e ali a gente faz uma audiência de acolhimento. Essa audiência de acolhimento, a gente está oferecendo tratamento psicológico, assistência social, assistência jurídica, a Defensoria Pública está ali com a gente para já entrar com ação de alimentos, entrar com ação de divórcio, guarda de filhos, direito de visita, para resolver o problema. Eu costumo brincar que a gente está tentando fazer um poupa-tempo da mulher em situação de violência, né? Concentrando todos os serviços ali nessa audiência de acolhimento. O Ministério Público participa, a Defensoria participa, psicólogos, assistentes sociais, nós temos coletivos femininos participando. Então tem o Núcleo de Práticas Restaurativas, temos o movimento... E agora, hein? Maria na Comunidade, né? Que é um coletivo, um coletivo feminino que está ali com a gente. Nós temos dois movimentos que trabalham com a gente, o Maria Livre e o Maria na Comunidade. Mas o Maria na Comunidade está com a gente ali nessas audiências de acolhimento. E eu falo assim porque eu às vezes troco um pelo outro. Sim. Tanta coisa e a gente acaba, até me perdoe. Mas e tudo isso é oferecido ali nessa audiência de acolhimento para a mulher, para que ela se sinta amparada a insistir na reclamação que ela fez, na denúncia que ela fez, e que ela toque aquilo para frente, e que ela organize a vida dela a partir dali. O município oferece também uma casa-abrigo. Então, se a situação de risco, existe risco para a integridade física dela, iminente, ela pode abandonar a casa dela e ela tem uma casa-abrigo onde ela pode morar. Se ela tiver que se afastar do emprego, Rodrigo, a gente garante a manutenção do vínculo empregatício. O INSS é obrigado a implantar um benefício previdenciário para ela, até por um período limitado, mas tem, né? E então ela se afasta do emprego, mas continua recebendo até ela poder se organizar e poder voltar para a casa dela e poder voltar para o emprego dela. E também não tem prejuízo para o empregador, porque é o INSS que implementa esse benefício. Porque ela deixa de trabalhar. Ela deixa de trabalhar. Ela deixa de trabalhar. O agressor geralmente... Porque o agressor sabe onde ela mora, óbvio, às vezes mora junto, e sabe onde ela trabalha, tá? Mas é importante deixar claro que essa é um tipo de situação extrema, não é... É uma exceção. É uma exceção. É uma exceção, porque isso gera custos para o município, que tem a casa-abrigo, e gera custos para a União, porque é o INSS que tem que pagar, e para o empregador que tem que pagar os 15 primeiros dias também, né? Então ninguém quer esse tipo de medida, mas em casos extremos... Risco de morte. Exato. Extremo. Ou para a integridade física, né? Enfim. Então, tudo isso a gente tem feito na primeira ponta, que é a vítima, a mulher em situação de violência. Na outra ponta, Rodrigo, desculpa me alongar um pouquinho mais, mas na outra ponta nós estamos tentando trabalhar com o agressor. Por quê? Porque a gente acredita que colocar todo mundo na cadeia não vai resolver o problema. Só resolve enquanto ele estiver preso. Mas a prisão no Brasil ela é por tempo limitado. Uma hora ele vai sair e vai voltar para a casa da mãe, que ele agredia. Vai voltar a agredir. Às vezes com muito mais raiva da mãe, porque fez ele ser preso. Ele vai voltar para a casa da avó, também vai voltar a agredir a avó com raiva, porque fez ele ser preso. Ou, que é a maioria, o grosso dos nossos casos, vai voltar para a casa da companheira, né? Às vezes até contra a vontade dela, porque às vezes ela não quer mais, mas ele volta para lá, não tem para onde ficar, e volta para lá e vai voltar a agredi-la. Então nós estamos oferecendo, e aí, Rodrigo, não é facultativo, porque a mulher, os serviços que a gente disponibiliza, ela pode aderir ou não, né? Ela pode aderir ao tratamento psicológico, ela pode querer entrar com ação de pensão alimentícia, de divórcio ou não. Aí é a autonomia da mulher quem manda. O agressor não. O agressor é obrigado, né? Sob pena de ser preso, sob pena de receber uma pena de multa, né? E então ele é obrigado a participar de um dos 4 serviços
que a gente tem aqui na comarca de Rio Preto. Tratamento psicológico individual. Aquele que é envolvido com álcool e drogas tem um grupo reflexivo, que é uma terapia em grupo exclusivamente para quem é envolvido com álcool e drogas. Nós temos um trabalho voluntário que é desenvolvido por um grupo de homens voluntários chamados Grupo MAN, M-A-N, né? Que faz um trabalho de discussão da masculinidade desses agressores e do comportamento deles. E por fim, um trabalho também de grupo reflexivo, que é feito pelo Núcleo de Práticas Restaurativas do Fórum, que fica na Rua Tupi, e que recebe esses agressores lá para palestras com profissionais, médicos, professores, psicólogos, né, advogados, que vão lá para fazer palestras para essas pessoas. E eu participo do encerramento dos grupos, eu vou lá. Eu brinco até, não sei se você viu no seminário aqui de Rio Preto, eu falei isso, eu brinco que no início eu não vou, porque eles chegam lá muito bravos e nervosos. Com o passar do tempo, né, o curso, eles vão se conscientizando do comportamento deles e chega no final do curso, eu vou lá e a gente presencia cenas emocionantes, Rodrigo. Eu me lembro até hoje de um encerramento de grupo desse, em que um rapaz levantou a mão assim e balançou a aliança e falou: doutor, isso aqui é importante para mim, eu vou salvar. Eu vou salvar, e esse grupo aqui vai me fazer salvar isso aqui. Que era a esposa dele. Nossa. Eu fiquei arrepiado, eu fiquei emocionado, o rapaz, alguns choraram, e enfim. E esses 4 serviços que são preventivos, né? Embora eles sejam obrigados a participar, não é uma punição, é uma prevenção numa tentativa de transformar o comportamento, de reduzir o nível de agressividade e de violência na sociedade, né? Tem trazido, Rodrigo, um número muito gratificante e que eu fico muito contente em anunciar, em divulgar, que é o seguinte: nós temos um índice no prazo de 1 ano, né? Nós temos estatísticas de setembro do ano passado até agosto desse ano, quase 1 ano, né? Nós temos um índice de 2,5% de reincidência só. Ou seja, 98,5% dos agressores que participaram desses 4 grupos, 98% nunca mais, nesse período de 1 ano, não se envolveu em nenhum ato de violência contra as suas companheiras, contra suas mães, contra suas avós. Só 2,5% é que voltou a reincidir, né? Então, um índice de 2,5% de reincidência. E num período mais curto, de janeiro a julho de 2023, só 1% voltou a praticar violência contra a mulher, né? Então, 99% daqueles que participaram desse serviço obrigatório, foram contra a vontade, mas 99% não se envolveu em violência contra a mulher depois do curso. Sim, porque não tem outra alternativa, né, doutor? O cara vai ser preso. Vai ser preso. Se ele continuar nessa, ele vai ser preso. Vai acabar na cadeia. Exato. Não... Mas o que a gente quer não é isso, né, Rodrigo? O que a gente quer é transformar esse comportamento e o que as mulheres em situação de violência querem também é a transformação do comportamento. E igual o rapaz que mostrou ali, reata o relacionamento e a convivência segue, doutor? Procurar o senhor posteriormente e falar: doutor, olha, realmente aquilo que eu me propus a fazer aconteceu. Sim. A gente tem pouco retorno disso, eu até gostaria de ter mais, né? Porque você acaba não tendo contato com aquele agressor que depois não se envolve em mais nada, e são pessoas desconhecidas da gente, né, em termos de contato. Então a gente, até por curiosidade, seria interessante ter
feedback maior desses casos. O que a gente tem, Rodrigo, é que aquele nome daquele agressor não aparece novamente no nosso sistema como agressor de mulher. Então dá para saber que ele não voltou a reincidir. É claro que a gente não controla se aquela companheira ou se aquela mulher que havia sido vítima, se ela está sofrendo sem denunciar novamente. Aí a gente não controla. Sim, sim. Doutor, onde ficam os filhos, por exemplo, nessa questão da mulher que sai para medida protetiva? Ela leva os filhos? No caso da casa-abrigo, leva filhos. Leva os filhos. A casa-abrigo de São José do Rio Preto está preparada para receber vítimas nessa situação de violência com seus filhos. Sim. E os filhos chegam lá, imediatamente são colocados na escola mais próxima, porque essa casa-abrigo, Rodrigo, ela fica num local na cidade sem identificação. E de ano em ano ela troca de endereço, né? Se eu não me engano, ou de ano em ano ou de 2 em 2 anos ela troca de endereço, mas tem um tempo lá pré-determinado que ela troca de endereço para que não descubram a localização dela. Sim. Em relação ao agressor, quais são as medidas que ele... Tem algumas medidas Medida protetivas, né? O que ele... Eu sei que tem um comum, você não pode se aproximar tantos metros da mulher. Quais são as especificações? 2 medidas protetivas, uma delas... Né, uma das medidas protetivas principais é essa que eu acabei de falar, de obrigá-lo a participar desses cursos de reeducação. Tá? Essa é uma medida protetiva, que a mulher vai na DDM, pede e a gente obriga o agressor. Mas tem mais 2 que são muito conhecidas também e muito efetivas, que são as que você está mencionando. Que é o afastamento do lar, a gente retira o agressor do lar, ele não pode voltar para casa, tá? Enquanto tiver aquele problema, ele não pode voltar para casa. E a proibição de se aproximar da mulher. Então ele não pode se aproximar a menos de 100 metros, a menos de 200 metros da mulher em situação de violência. E tem uma coisa muito bacana, Rodrigo, que vem vindo aí. O estado de São Paulo está começando pela capital, mas tem uma tendência a interiorizar, que são as pulseiras eletrônicas. Então nós vamos disponibilizar para as mulheres vítimas de violência uma espécie de um relógio, né, que tem controle por GPS, e o agressor vai ser obrigado a usar também. Quando ele estiver a 300 metros da casa dela, ela vai ficar sabendo e ela chama a polícia já é acionada. Antes dele se aproximar, a polícia já chegou ou a Guarda Civil Municipal já chegou. Um sistema meio que de tornozeleira. Tornozeleira eletrônica, pulseira eletrônica, exatamente. Ele não vai poder tirar o do pulso. Ele pode tentar tirar, mas se ele tira, a polícia fica sabendo. Exatamente, a polícia fica sabendo. Sim, né? Porque nós temos alguns casos, doutor, também na central de flagrantes, vendo os BOs, que o cara tenta voltar para casa, né? Aí a Guarda Municipal tem a patrulha que vai lá imediatamente para socorrer Rodrigo, a mulher, né? Infelizmente, é muito comum a mulher vai à DDM, diz que está sofrendo violência, que foi ameaçada com uma faca e pede o afastamento do agressor e a não aproximação. A gente aplica, vai lá o oficial de justiça, tira ele da casa, intima ele que ele não pode se aproximar dela e ainda por cima a gente aplica também a frequência ao curso, manda ele frequentar o curso. Mas antes de chegar à primeira reunião desse curso, que é semanal, no dia seguinte que ele foi afastado da casa, o que ele faz? Ele vai lá, quando não na mesma madrugada, ele vai lá, grita, chama, se a mulher não atende, ele pula o muro. Tô falando de casos que são cotidianos lá pra gente. Pula o muro, força a janela da cozinha, tenta entrar de todo jeito, a mulher fica apavorada, liga para a polícia, às vezes não dá tempo da polícia chegar, ele já correu, foi embora. E aí na noite seguinte a mesma coisa, na outra a mesma coisa, né? Então por isso que seria importante esse monitoramento eletrônico, porque se ele se aproximar, a gente pode estabelecer 500 metros, 300 metros, 100 metros, dependendo da situação, né? Se aproximou 300 metros da casa da vítima, já acusa no GPS
a polícia já é acionada e a vítima já está sabendo que ele está por perto, já pode chamar um vizinho, um parente, chama a polícia, guarda civil, né? Enfim, isso são possibilidades que a tecnologia traz e que vai ser muito importante no combate à violência contra a mulher. E o senhor acredita que em quanto tempo essa tecnologia chega por aqui? Infelizmente essa resposta eu não tenho para te dar, porque aí depende, né, do governo do estado de São Paulo conseguir disponibilizar esse equipamento para o interior. Já tem uma denominação esse equipamento? É monitoramento eletrônico, pulseira eletrônica, tornozeleira eletrônica. É um avanço, doutor, na opinião do senhor? Muito grande, muito grande. Na verdade, até pelo que o senhor contou, né? É isso. É fundamental, Rodrigo. Isso, e é importante que se diga, na Europa isso é muito utilizado, né, já há vários anos, e vai ser um ganho muito grande para a nossa política de combate à violência doméstica, esse tipo de equipamento. É um ganho muito grande. Não, legal. Doutor, tem o perfil aí dos agressores, tem uns jovens casais, ou são pessoas mais meia-idade, idosos, ou é de tudo? De tudo, Rodrigo. De tudo. Você tem namorados mais novos, companheiros de média idade, até os idosos. Até os idosos. Você tem também idoso agressor, né? E você tem, infelizmente, o agressor jovem, o idoso, todos têm de tudo. Não dá nem para especificar muito. Sim. Doutor, qual o recado que o senhor daria pro cara que vai entrar nessa, tá pensando ele chegou no limite dele, o que fazer? O agressor? Pela experiência. O agressor? Qual o recado olha, vai entrar numa barca furada, né? O que a mulher ele não quer mais, ele vai agredir a mulher, o que o senhor diria pro cara que... Procurar ajuda também, Rodrigo. Procurar ajuda, porque senão senão ele vai ter problema, vai ter consequência, pode ser preso, né? Vai ser obrigado a se tratar na marra. Então eu diria que essa pessoa tem que procurar ajuda nos amigos, na família, ou auxílio profissional, né? Auxílio profissional de psicologia, psiquiatria, seja lá o que for, né? Tem que procurar ajuda, porque vai ter consequências, né? E hoje em dia, e aqui eu não faço nem juízo de valor, se é certo ou se é errado, mas a medida protetiva, Rodrigo, por lei, e aí não é vontade minha, não é vontade de da vítima, não é vontade de ninguém, está na lei. A medida protetiva, ela é acionada com base na palavra da vítima. Então a vítima relatou a situação de violência, a medida protetiva tem que proteger essa mulher. Depois vai se descobrir se os fatos são verdadeiros, não são verdadeiros, mas eu acho que a situação, agora uma análise minha, enfim, a situação de violência contra a mulher chegou num nível tão crítico que precisou se tomar criar esse tipo de lei, né? É jurisprudência, né, doutor? Mas veio na lei, né? A Lei Maria da Penha expressamente diz: a medida protetiva pode ser deferida com base na palavra, deve ser deferida com base na palavra da vítima. Então a vítima relatou, a gente tem que tomar providência, tudo para evitar um mal maior, né? Claro que aqueles fatos relatados pela vítima podem não ser verdadeiros, pode se descobrir que não era verdadeiro, mas no momento de urgência tem que tomar a medida protetiva, proteger essa mulher, e depois vai descobrir se aquilo era verdade ou não. Mas infelizmente, na maioria dos casos, a situação de violência realmente existe. A vara do senhor também cuida da questão de crianças? Ou não, é doutor Evandro? Aí é o doutor Evandro. Tem um limite, não envolve os filhos? Não envolve a questão dos filhos. Só envolve, Rodrigo, se
a vítima é menina. Então, se a vítima, principalmente dos abusos sexuais, é uma criança, adolescente, do sexo feminino, aí sim a competência é nossa e a gente que vai atuar. Legal. Doutor, faltou algum tema que o senhor gostaria de abordar que a gente... Passou rápido, doutor. Deixa eu ver como Passou rápido, mas eu falou... falei muito, hein, Rodrigo? Mas isso é um tema, doutor, que olha, é esclarecedor e aquilo que o senhor falou, a nossa sociedade está doente. Infelizmente. Está doente, Rodrigo, porque eu lamento muito algumas situações. E eu destaco para você, de tudo que eu falei, obviamente que o mais o grosso, o maior número, quantitativamente falando, o maior problema da violência contra a mulher é entre companheiro e companheira, né? É o ciúme da mensagem que recebeu no celular, o ciúme tanto da mulher para o companheiro como do companheiro para a companheira. E a agressividade do homem que acha que ainda tem poder sobre a mulher, que ela é uma posse dele. Esse é o maior problema. Mas algumas coisas me chamam muita atenção e eu lamento demais. A agressão contra a mãe, a agressão contra a avó. Chega a pessoa na sua frente, uma senhorinha, e ela vai prestar depoimento, ela quer ajudar o neto, ela não quer que ele seja preso, dá dó, Rodrigo. Ela é agredida, ela é humilhada e xingada, e ela vai na audiência lá e ela tenta ajudar o neto. O agressor. O agressor. Então, agressão à mãe, agressão à avó, me chama muita atenção. Obviamente, os casos de abuso sexual contra a criança e adolescente me impactam bastante. E uma outra coisa que eu percebo demais são as agressões recíprocas entre companheiro e companheira. Obviamente que a mulher sai no prejuízo, obviamente que a mulher não tem comparação a agressão que ela sofre com a agressão que sofre o homem, não tem comparação, e por isso existe a Lei Maria da Penha. Mas me choca também ver que muitas vezes a mulher agride o companheiro e o homem agride a companheira, e é uma troca. Às vezes eles estão andando de carro e ela está unhando e ele está dando soco, e na casa ela joga a panela e ele joga não sei o que, e ele joga ela no chão e ela taca. Não vai acabar bem, né, doutor? E não vai acabar bem, eu lamento muito. Não vai acabar bem. Eu lamento muito e acho que a sociedade tem que... E os filhos assistindo. E os filhos assistindo, muitas vezes... E pode se transformar no agressor. Não, com certeza, Rodrigo. Esse é o grande problema. Você está ensinando o filho a continuar a ser um agressor também, ou a filha a ser uma agressora, ou a suportar, o que é pior, está ensinando a filha a suportar a agressão dentro de casa, nas relações familiares. Porque nas festas, muitas vezes, o casal não procura manter uma pose. A aparência é muito bonita, né? Mas de qualquer forma, Rodrigo, eu queria, não digo encerrar, mas fechar um pouco toda essa conversa nossa com um espírito de esperança, porque, como eu te falei, embora eu fique muito chocado com esses casos particulares, embora eu te diga que a sociedade está doente, de fato isso é uma constatação, os índices de violência contra a mulher são muito elevados, as medidas protetivas salvam vidas e tem, em curto período de tempo, tá? De 2022 a 2023, nós temos reduzido significativamente o número de reincidência. Então, eu queria deixar bem claro isso, que tem produzido resultados positivos, né?
inclusive o número de descumprimentos desse agressor que é obrigado a comparecer ao curso, o número daqueles que deixam de comparecer reduziu em quase metade, era de 46%, agora está em 28%, 29%, então diminuiu bem. Se não for, é preso. Porque se ele não for, ele é preso. É que no início, quando a gente começou a adotar esse tipo de procedimento, muitos não acreditavam não acreditavam que iam responder a um inquérito policial, não acreditavam que podiam ser presos preventivamente, mas a lei está aí, ela vai ser cumprida e com isso a gente espera que alguma redução nesses casos de covardia a gente consiga obter. Sim. Doutor, a vara da violência doméstica existe há quanto tempo em Rio Preto? Existe há menos de 2 anos. Ela foi... Isso foi uma conquista para a cidade. Foi, sem dúvida. Uma evolução. O senhor veio de Catanduva, né? Eu vim de Catanduva. O senhor é da região de Rio Preto ou não? Eu nasci aqui, eu estudei aqui. Exato, eu nasci em Rio Preto. E voltou? E voltei. Depois de 28 anos, voltei para a cidade. Doutor, eu agradeço demais a presença do senhor, isso porque nós nem comentamos do período da pandemia, né, doutor? É verdade. Que o homem e a mulher ficavam juntos o tempo todo. O tempo todo. Eu imagino que foi também. E os índices aumentaram bastante. Sim, ainda tem reflexo ainda, nós temos reflexo ainda daquele... Tem um pouco. Em processos ainda que... Tem um pouco sim, mas eu já ouvi algumas estatísticas dizendo que muitas denúncias também reduziram na época da pandemia, porque a mulher se sentia mais constrangida com a presença do agressor em casa. Então, embora a violência tenha aumentado, pedidos de medidas protetivas em algumas regiões diminuíram. Contrassenso, né? É contrassenso, mas assim, porque dá para entender, porque o agressor estava mais próximo dela, ela não se sentia livre para poder denunciar. Sim. Né? E também os serviços públicos, de modo geral, não tinham atendimento presencial, então... Paralisou. Continuaram funcionando, mas aquela coisa, por vídeo. Sim. E aí a mulher tinha que fazer o vídeo ali na casa com o agressor ao lado, então muita coisa dificultou, né? Mais complicado. Mas legal, doutor. O período da pandemia é um período de exceção que tem que ser estudado ainda com o olhar da história, né? Com um certo distanciamento. O senhor teve Covid? Eu peguei no finalzinho. A minha esposa pegou mais de uma vez, mas eu peguei no finalzinho. Mais de uma vez, é? Ela pegou. Então, nós não sabemos ainda o reflexo que vai ser... Exato. De nós, dessa geração, na velhice, né, doutor? Somos todos idosos. Sim. Não sabemos ainda o que vai acontecer. As vacinas... Exato. Legal. Doutor, é um prazer. A gente não conhecia o senhor pessoalmente, né? A gente foi falando, ouvia só as decisões judiciais a gente reproduzindo no jornal, enquanto eu estava no Diário da Região, ou aqui agora no Diário do Rodrigo Lima. Mas tem o senhor como uma referência na magistratura regional, né, principalmente, pela atuação que o senhor tem. E é uma vara pesada, a gente sabe disso. Pesada. É uma vara que... Os colegas, quando o senhor foi escolhido para assumir, o senhor falou, vixe, é bucha. Mas alguém tem que abraçar. Na verdade eu escolhi vir para cá e a gente se inscreve, né? Abre um concurso e a gente se inscreve. E eu gosto da matéria, embora eu não tinha exata noção quantitativa. A proporção, né? De volume, eu não tinha noção. Mas com o que eu ia tratar, né? Eu sabia e, enfim, escolhi vir e vamos enfrentar, né? Sim, tá certo. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor. E olha, e agradeço você que acompanhou a gente até aqui nesse bate-papo, o doutor Alceu Correia Júnior, ele que é o juiz da vara da violência doméstica aqui de São José do Rio Preto. E você que é agressor, abre o olho porque vai cair lá na mão do doutor e você não vai ter vida fácil, hein? Procure ajuda, a mulher também procure ajuda, o doutor falou aqui várias vezes, tá certo? E agradeço você que acompanhou então a gente até aqui. Você pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, no diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado.
o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.